Olá, irmão, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com nossas vidas e nossas famílias. Seja bem-vindo à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui nós estudamos juntos a boa palavra de Deus. Então eu quero fazer um convite muito especial para você. Inscreva-se em nosso canal, curta nossos vídeos e também compartilhe cada um desses vídeos, porque assim outras pessoas estarão tendo acesso a essa boa palavra. Nós já vamos para a lição de hoje, mas antes vamos ao nosso momento missionário. Há um ano atrás, passava o ciclone Idai lá em Moçambique. Esse ciclone causou muita destruição. Muitas famílias perderam seus entes queridos. Muitas pessoas perderam suas vidas, perderam suas casas. E nós, através do seu esforço, através das suas ofertas, levamos 2 equipes para atender as necessidades desse povo. Levamos médicos, farmacêuticos, psicólogos, pessoas que estavam com o coração sedento para abençoar e para cuidar daquele povo. Nós, através da sua vida, através da sua oferta, pudemos atender 3.000 pessoas. Através das suas ofertas, através das suas ações nas igrejas, levantamos medicamentos avaliados em $10.000. Muito obrigado pelo seu empenho, muito obrigado pelas suas ofertas. Vamos transformar o mundo com a alegria de Jesus. Hoje nós vamos estudar a segunda parte da lição A Grandiosidade de Cristo. Em nossa lição anterior nós vimos sobre o poder do Evangelho e também sobre o poder através da oração. Hoje falaremos sobre a preeminência de Cristo e sua magnífica obra, a obra de redenção, a obra de criação, a sua relação com a igreja e também com a obra de reconciliação. Também falaremos sobre a supremacia de Cristo e o ministério apostólico. Então, se você quiser assistir a nossa lição anterior ou a outras lições, você pode fazer isso através do canal do YouTube de nossa igreja, Igreja de Irajá 2, na playlist EBD. Vamos à nossa lição. A preeminência de Cristo e a sua magnífica obra. Agora, nos versos de 13 a 23 do capítulo 1 de sua carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo ele vai combater alguns ensinos muito errados. Eram as chamadas heresias gnósticas. Elas apontavam que a matéria ela é essencialmente má. Então, uma vez que a matéria é má, sendo Cristo uma pessoa e ele sendo Deus, ele não poderia então ter sido o criador do universo, porque haveria maldade. Então eles estavam corrompendo a ideia da divindade de Cristo, entendendo que a matéria é má. E Paulo ele vai combater diretamente esse ensino através das suas palavras. O verso 15 do capítulo 1 diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Cristo é a própria imagem de Deus. Paulo está reafirmando a divindade de Cristo aqui no seu texto. Cristo ele não é um intermediário. Cristo ele não é um espírito iluminado que veio para apontar o caminho. Não! Cristo é o próprio Criador. Ele é aquele que é o Redentor de todo o mundo. E ele veio então para resgatar o homem através do seu sangue derramado lá na cruz. Agora nós vamos então ver sobre a preeminência de Cristo na obra da redenção. Verso 13 do capítulo 1, ele vai dizer assim: Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. A obra da redenção é uma obra maravilhosa. Aqui Paulo está dizendo o seguinte: olha, Deus ele nos libertou do império das trevas. É uma obra que envolve a libertação de nossas vidas daquilo que eram outrora trevas. É uma obra que nos transporta do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Deus ele nos tira de uma situação ruim e nos leva para uma situação perfeita em Cristo.
Ele nos tira do reino das trevas e nos leva para o reino de Cristo, seu Filho amado. E a ideia aqui, a palavra usada para transporte, é a ideia de remover. Você tirar, não é você maquiar a coisa, é você realmente mudar completamente, arrancar, remover de um lugar e levar para outro. Porque Ele é aquele que redime nossas vidas. O verso 14 diz assim: em quem nós temos redenção. Cristo, Ele tem preeminência na obra de redenção, porque nele nós temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Em Cristo nós temos perdão dos nossos pecados. Redenção significa libertar o escravo. O termo aqui usado é o termo usado mesmo para os escravos, que eram libertos. Eles agora são uma propriedade particular do Senhor Deus, através do preço. E o preço para esse resgate é o preço que Cristo pagou na cruz. Cristo pagou o preço que foi o preço de sangue. Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Essa redenção, então, implica em libertação. Nós somos libertos através de Cristo. Também João capítulo 8, verso 34 até o verso 36, Jesus respondeu: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Que boa notícia é saber que a redenção, através de Cristo, ela nos liberta do pecado. Nós não somos mais então escravos do pecado e de fato nós somos livres. Isso é maravilhoso, porque através da obra redentora de Deus em Cristo Jesus para nós encontramos também o perdão. O verso 14 que nós lemos diz: em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Todos os nossos pecados, eles são perdoados em Cristo. A obra redentora é uma obra maravilhosa. Então, ele remove as barreiras entre Deus e o homem. Cristo aproxima novamente, através da sua obra redentora, Deus e o homem, permitindo então que o homem seja aliviado do peso da sua culpa. E ele então se torna um padrão, o padrão de perdão que nós devemos seguir também, oferecendo àqueles que nos ofendem. Assim como Cristo, assim como em Cristo nós encontramos perdão, nós também devemos ser aqueles que perdoam os nossos irmãos. E Cristo também tem um papel preeminente na obra de criação. O verso 15 em diante diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Esse é um texto maravilhoso porque nos mostra que Jesus é a fonte originária de tudo que existe no céu e na terra. Então ele é a fonte da criação, mas não apenas a fonte, ele também é o agente. Seguindo aqui, ele vai dizer: todas as coisas foram criadas por ele. Ele é o agente da criação. O Evangelho de João, capítulo 1, diz que no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus, então, ele também é o agente da criação. E além disso, as coisas foram criadas para ele. Como eu disse, ele é a fonte, ele é o agente da criação, mas ele também é o alvo da criação. Todas as coisas foram feitas para ele. O universo, ele tem uma grande finalidade. Todo o universo deve render-se a Jesus em louvor e glória.
toda a glória deve ser dada a Ele. Apocalipse capítulo 5, verso 13. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono é o Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Jesus é o alvo da criação. Todo o universo deve render a Ele honra e glória. Então, como nós vimos, Ele é a fonte, Ele é o agente e Ele é o alvo na obra da criação. E nós seguimos então, a partir do verso 18, vendo a relação entre Cristo e a igreja. O verso 18 diz: Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Cristo é o cabeça da igreja. Isso significa que Ele é a fonte, Ele é a origem. E digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Jesus está dizendo para Pedro que a pedra sobre a qual seria edificada a sua igreja é o próprio Cristo. Cristo é a pedra sobre a qual sua igreja é edificada. Então, ele tem o governo, ele é a fonte, ele é a origem da sua igreja. O verso ainda 18 diz que ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é aquele que primeiramente ressuscitou. Cristo está vivo e o fato dele estar vivo e ter ressuscitado dá base para que a sua igreja seja edificada. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não haveria a igreja de Cristo. Ele é o primeiro, então ele é a fonte, ele é o vencedor da morte, ele é a razão de existir da sua igreja. A igreja existe por conta de Cristo. A razão da igreja é Cristo. E verso 19, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, ou seja, em Cristo reside toda a plenitude divina. Os atributos e poderes divinos residem unicamente em Cristo. Cristo, então, ele é a fonte, é a origem de sua igreja, ele é aquele que tem o governo, ele é aquele que venceu a morte e, por isso, a razão de existir de sua igreja, a vitória sobre a morte de Cristo. Cristo também é aquele sobre quem reside toda a plenitude dos atributos divinos do Deus Pai. E nós vamos ver então algumas considerações sobre a relação de Jesus com a reconciliação. Capítulo 1, verso 20, diz assim: e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. O homem tem necessidade de reconciliar-se com Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 5, verso 18, diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Deus é quem toma a iniciativa de reconciliação com o homem. Isso é muito importante ficar claro. Essa iniciativa ela é divina, ela é de Deus. E o texto que nós lemos aqui, de Paulo escrevendo aos Coríntios, diz que isso provém de Deus e é através de Cristo. Essa reconciliação, que é através de Cristo, é uma reconciliação que tem alcance universal. Nós lemos aqui em Colossenses, tanto as coisas que estão na terra, quanto as que estão nos céus.
é algo muito abrangente. Mas preste atenção, isso não quer dizer que salvação seja universal. Efésios, no capítulo 2, verso 8, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Salvação é pela graça por meio da fé. Fé em quem? Fé em Cristo. Então, essa obra de reconciliação, que é universal, ela tem alcance de salvação àqueles que têm fé em Cristo, aqueles que são alcançados pela graça mediante a fé em Cristo. Então, isso significa nós pensarmos que há uma relação nessa obra de reconciliação. No texto aqui de Colossenses, ele vai tratar do passado, do presente e do futuro. Verso de número 21. Aqui ele está falando do passado. Antes vocês estavam separados de Deus. Olha só, no passado vocês estavam separados de Deus. E na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento. Mas agora, e aqui ele está falando do efeito presente da reconciliação. Agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos e inculpáveis. O crente, ele é santo e inculpável, livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. E aqui tem um aspecto futuro, a esperança do Evangelho. Isso é lindo demais, saber que em Cristo nós temos uma relação com o passado, presente e o futuro. O passado era um passado de separação, mas agora não há mais essa separação. Nós fomos declarados inculpáveis, nós fomos declarados santos. E o Evangelho, então, ele permite que em Cristo nós tenhamos uma esperança futura, uma esperança que é a bendita esperança. E aqui, essa esperança é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo é a nossa esperança. A esperança da sua volta é algo que enche o nosso coração de alegria. Supremacia de Cristo no ministério apostólico. O apóstolo aqui, então, ele vai falar sobre as marcas de Cristo em seu ministério. A primeira marca, o verso 24, diz: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. A primeira marca, então, de Cristo no ministério de Paulo é que Paulo tinha um ministério alegre mesmo em meio ao sofrimento. O ministério de Paulo não foi um ministério fácil, nós já falamos um pouco sobre isso em outras lições. Um ministério que teve muitas dificuldades, muitos momentos difíceis, mas ele se alegra pela possibilidade de sofrer pelo Evangelho de Cristo. Atos capítulo 5, verso 41. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. O texto aqui mostra que os primeiros apóstolos, eles se alegravam quando eles eram considerados dignos de serem humilhados, de sofrerem por causa do nome de Jesus. Isso deve ser uma realidade nas nossas vidas. Nós devemos nos alegrar mesmo nos momentos onde somos afrontados, onde somos humilhados por causa do nome de Jesus. Outra marca do ministério apostólico aqui de Paulo é que Paulo tinha um ministério de serviço. O verso 25 diz assim: dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus. Paulo é ministro da igreja. Paulo também é um mordomo, aquele que é encarregado de administrar os bens do seu Senhor. Paulo também, ele é um proclamador do ministério de Deus. Verso 26. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas agora foi manifestado aos santos. A ele quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. O mistério que outrora esteve oculto,
que era incompreensível, agora está sendo revelado. Paulo está dizendo aqui que ele foi divinamente revelado através do poder do Espírito Santo. O mistério que agora é revelado é Cristo. Cristo, aquele que em nós é a esperança da glória. Outro ponto do ministério do apóstolo Paulo é o seu ministério pastoral. Verso 28. Nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito a Cristo. O ministério pastoral de Paulo era um ministério que anunciava a Cristo, advertindo e ensinando com sabedoria. Um outro ponto era o ministério de trabalho, verso de número 29. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. A palavra que o apóstolo Paulo usa aqui para esforço é agonizo. É a mesma expressão que pode ser usada por um corredor para vencer uma corrida. Ou seja, é um esforço grande, é um esforço sobre-humano. Por isso ele vai dizer que esse esforço não é um esforço realizado na carne, mas é uma energia que ele encontra na força do Espírito Santo. Pois quem realiza a obra de Deus precisa do poder de Deus em sua vida. E concluindo a nossa lição, hoje nós estudamos sobre o poder do Evangelho, a palavra da verdade, essa verdade que é Cristo, essa palavra que é Cristo. Então o Evangelho, ele é centrado em Cristo. Vimos ainda sobre a importância da oração na vida do cristão, sobre a grandiosidade de Cristo na obra da criação, da redenção e a sua relação com a igreja e com a reconciliação. Finalmente, nós vimos sobre como Cristo é a base do ministério do apóstolo Paulo e deve ser a base para os nossos ministérios, de modo que tenhamos um ministério alegre de serviço, pastoral e um ministério que trabalha para o reino. Então, queridos, eu quero encerrar essa lição convidando você a orar. Vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra, que possamos viver de maneira digna, que possamos ser pessoas que oram, que buscam em oração o conhecimento, Pai, da tua vontade para as nossas vidas, ó Pai. Que Cristo seja o fundamento de tudo o que fizermos. Essa é a nossa oração e é em nome de Cristo que nós oramos. Amém. E se você gostaria de enviar a sua dúvida ou o seu comentário sobre a lição de hoje, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, curtir e compartilhar os nossos vídeos, porque isso fará com que outras pessoas recebam também da boa palavra do Senhor. Muito obrigado por você estar conosco aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E não se esqueça, leia, estude, entenda a Bíblia.